Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos nossos exercícios não presenciais. Essa semana estudamos um pouco sobre esfera. Estudamos conceitos relacionados a volume e área da superfície de uma esfera. Vamos à nossa questão de número 1. O que nós tínhamos na número 1? Eu vou lendo e tentando sublinhar as partes mais importantes. Nós temos aqui: uma fábrica produz uma certa quantidade de massa de doce, no máximo 800 bombons maciços de brigadeiro. Cada um desses bombons possui o formato de uma esfera de raio 1 cm e vão ser produzidas 800 desses bombons. Dispondo da mesma quantidade de massa, então nós vamos pegar a mesma quantidade de massa, né? Essa fábrica visa produzir bombons de mesma qualidade, com formato de uma esfera medindo raio 2. Então há uma alteração aí. Ela consegue fazer 800 bombons com uma certa quantidade, com a esfera de raio 1, o formato desse bombom. Mas ela quer produzir com a mesma quantidade, uma quantidade de bombom que meça, 2 centímetros de raio. O que vai acontecer? Esse novo formato de bombom vai ser maior, então nós vamos produzir menos bombons, porque está aumentando o bombom com a mesma quantidade. E a gente quer descobrir qual quantidade que é essa. Então nós vamos tentar fazer aí. Um detalhe importante que foi colocado aqui é a massa de doce. Massa tem sinônimo aí de volume, então nós vamos ter que trabalhar com volume. Então eu vou calcular o volume, desses dois formatos aí de bombons. Como é uma esfera, e vocês viram já nas videoaulas, que para calcular o volume de uma esfera qualquer, nós temos o volume é igual a 4πr ao cubo, ok? Então 4πr ao cubo sobre 3, nós temos o volume de uma esfera. E aí nós vamos calcular o volume das duas. Então vou começar por essa aqui de raio 1. Essa aí de raio 1, eu vou pegar o 1, que é o valor do raio, e vou colocar no lugar de R. Então nós teremos 4 vezes π vezes R ao cubo, então vezes 1 ao cubo, que é o nosso raio. Aí 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes 4, 4. E 4 vezes π, 4π. Então o volume do bombom menor é 4π sobre 3. Então nós temos que o volume do bombom menor é 4π sobre 3. Então vou colocar aqui, Deixa eu diminuir aqui. Então 4π sobre 3 centímetros cúbicos. É interessante não esquecer disso. 1 centímetro é a medida de comprimento do raio e 4π sobre 3 é o volume de um bombom, centímetros cúbicos, porque está tratando de volume. Vamos calcular agora o volume de um bombom que meça raio 2, que é o bombom maior que ele está procurando. Aí fazendo a substituição, agora nós vamos colocar no lugar de R o 2. Então nós teremos o que aqui? Deixa eu só baixar um pouco aqui que está desaparecendo 3. Então nós teremos que o volume aqui vai ser 4 vezes π vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí 8 vezes 4, 32, que vezes π dá 32π. Então nós temos que o volume, vou colocar logo aqui embaixo, o volume da nossa esfera maior, que é o bombom maior, vai ser igual a 4π, 32π, desculpem, sobre 3 centímetros cúbicos. Então esse daqui é o volume do menor, ok? Isso é de uma unidade. Só que a quantidade dá para fazer 800 do menor. Se esse é o volume de 1, qual seria o volume de 800? Deixa eu passar um traço aqui para separar esses dois cálculos. Para mim descobrir a quantidade que vai ter que ser usado para os 800 bombons, é só pegar o volume de 1 e multiplicar por 800. Fazendo isso, nós teremos
4π sobre 3 vezes 800. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui 4π sobre 3 vezes 800. Aí você tem que 800 vezes 4 vai dar 32, ou 8 vezes 4 dá 32, repete os dois zeros, então dá 3.200 π sobre 3 centímetros cúbicos. Então essa é a quantidade que eu vou utilizar para os 800 bombons. Essa mesma quantidade eu quero usar para fazer bombom com esse volume agora. Então é óbvio, né, que a gente quer descobrir a quantidade de bombom, então basta dividir a quantidade total por uma unidade, que aí eu vou descobrir quantos bombons que eu vou estar conseguindo fazer. E aí, fazendo essa divisão, né, eu vou dividir uma fração pela outra. E aí, o que nós vamos ter aqui? Vou colocar aqui embaixo. 3.200 π sobre 3 dividido por 32π sobre 3. Π dividido por π dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então, só sobrou 3.200 dividido por 32. 32 dividido por 32 dá 1. Repete os dois zeros. Então, nós temos o quê? 100 bombons. Então, dá para se produzir com essa mesma quantidade 100 bombons de raio 2 centímetros. Então, respondido aí a questão de número 1, que não é tão complicado assim. Vamos lá, próxima questão. O único satélite da Terra é a Lua. Inclusive, né, o único satélite aí natural, porque hoje em dia nós temos aí muitos satélites artificiais, que tem diâmetro medindo aproximadamente 3.500 km. Considere a Lua uma esfera perfeita, que não é, né, só por consideração. E 3 como uma aproximação para o número π. Então, nós vamos fazer uma aproximação aí bem distante. Qual é a área da superfície lunar em quilômetros quadrados? Então, vamos descobrir a área dessa superfície, né? E aí foi dado em quilômetros aqui, não posso esquecer. Para calcular a área da superfície de uma esfera, vocês viram lá nas videoaulas e no resumo que na superfície de uma esfera é como se eu tivesse 4 circunferências. E aí nós temos que a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. E aí é só fazer as substituições. Mas vocês têm que ler o problema e prestar muita atenção nos detalhes. Não pode esquecer isso, não. Aqui fala que o diâmetro mede 3.500 km. Não tem diâmetro na fórmula, mas tem o raio. E aí a gente já tem que saber que o raio é a metade do diâmetro, porque o raio vai do centro até algum ponto da nossa circunferência. Então o raio aí, né, ou da nossa esfera, né, o raio aí é a metade de 3.500, que vai dar 1.750, né? Então, colocando aqui cada valor no seu lugar, aí nós teremos o quê? A área da superfície da Lua vai ser 4 vezes o valor de π, que neste caso ele pediu para a gente assumir 3 como valor de π, e aí vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 1.750, então 1.750 ao quadrado. E aí nós vamos ter que fazer o quê? 1.750 ao quadrado é 1.750 vezes 1.750. E isso vai me dar o quê? 3.062.500. E 4 vezes 3 dá 12. Eu tenho 12 vezes 3.062.500. E aí, multiplicando esses dois valores, nós vamos achar a área da superfície aí lunar. Então, 12 vezes este valor, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor, é igual a 36.750.000 quilômetros quadrados. Não esqueça disso daqui, ó. Como agora é medida de área, quantidade de quadrados de 1 quilômetro de lado que cabem, né, lá na superfície da Lua, então é quilômetros quadrados. Ou é até interessante vocês estarem trabalhando, né, escrever esse resultado também em notação científica, porque é um resultado assim bem grande, né? Até porque a Lua, né, tem uma superfície bem grande. Então eu posso escrever isso em notação científica também. Inclusive é o que cai muito aí
no PAEBS, no Enem, essa questão de notação científica, não só para matemática, né? Química, física e biologia. Se vocês, né, quiserem, né, pode estar vendo isso com mais calma, mas uma dica interessante aqui é o que? É só você contar a quantidade de algarismos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu saltei aqui 7 algarismos e coloquei a vírgula aqui antes do 6, então o nosso expoente aqui vai ser 7. Então 3,675 vezes 10 elevado a 7 é a mesma coisa que 36.750.000. E aí nós temos aqui a área da superfície lunar, ok? Feito a número 2. Vamos à questão de número 3. Em um tanque completamente cheio de água foram mergulhadas 3 esferas de ferro idênticas e por isso vazaram desse tanque 12,56 decímetros cúbicos de água. Qual é a medida do diâmetro dessas esferas, de cada uma delas? Considere π igual a 3,14, porque π não é 3,14, isso é uma aproximação, mas a gente vai ter que levar em consideração este valor. Então vamos tentar resolver isso daí. Para começo de conversa, 12,56 é o volume das 3 esferas. Se eu quiser saber o volume de uma esfera, como são 3, eu vou ter que pegar esse valor e dividir por 3. Isso é óbvio, né? Então, 12,56 dividido para 3, certo? Eu vou ter o volume de uma esfera. Então, 12,56 dividido por 3 é o volume de uma esfera. Eu não coloquei o valor aqui da divisão porque não dá um valor assim muito bonito, né? Então eu posso deixar em forma de fração, que não vai atrapalhar o nosso resultado não. Eu acho até melhor. Aí agora nós vamos, né? Como aqui eu tenho decímetros cúbicos, é óbvio, né, que nós estamos tratando de volume. Então eu vou usar a fórmula de volume de uma esfera. Qual é a fórmula de volume de uma esfera? Nós vimos lá na primeira questão. O volume é igual a 4πr ao cubo dividido por 3. Então, isso é o volume de uma esfera. E o volume de uma esfera já está aqui, ó, 12,56 dividido por 3. Então, esse valor vai ficar no lugar de V, ok? Então, vou pegar esse valor e colocar no lugar de V, que é o volume. Então, vai ficar 12,56 sobre 3 é igual a 4 vezes π. Só que π ele pediu para assumir quem? 3,14 vezes 3,14 vezes o raio ao cubo. Em nenhum momento falou a medida do raio. Então nós não temos, eu só vou repetir o R. Ok? E aí agora nós vamos tentar achar o valor de R, que é o raio. É a única coisa que dá para fazer nessa fórmula aqui. Então nós temos aqui o quê? Uma igualdade. Então quando eu falo que duas coisas são iguais, significa que elas não são diferentes. Então, este lado é igual a este lado. Então, se os dois lados são iguais e o denominador dessa fração aqui é 3 e dessa fração aqui é 3, então 3 é igual a 3, logo 12,56 aqui, ó, é igual, já que os denominadores são iguais, o numerador também é igual a tudo isso daqui, ó. Então, posso dizer que 12,56 é tudo isso daqui, ok? Aí nós vamos continuar aqui para facilitar. Então, nós teremos que, vou até multiplicar aqui para facilitar, 12,56 sobre 3 é igual a 4 vezes 3,14 vai ser igual a 12,56. Mas vocês já sabem que esses dois são iguais, então este é igual a este. Então é só pensar aqui comigo. Como o R ao cubo eu não conheço, qual número que vezes 12,56 dá 12,56? Só existe um número, né, que satisfaz a essa pergunta aí. É 1. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então 1 vezes 12,56 é 12,56. Aí os dois lados ficam iguais. Então, logo, né, R ao cubo é igual a 1. Então, nós temos que R ao cubo é 1. Mas R ao cubo é 1. Não é o valor de R. R ao cubo é 1. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Então, posso garantir que R é igual a raiz cúbica de 1.
E a raiz cúbica de 1 é óbvio que é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então, nós temos que o raio R é igual a 1. Mas ele não quer saber o raio. A pergunta é, qual é o diâmetro? Então, eu quero saber qual é o diâmetro e não o raio. Mas nós já sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, ou né, o raio é a metade do diâmetro. Então, logo a gente pode concluir que o diâmetro é igual a 2. Tranquilo, tranquilo. Ok? Como o raio é 1, o diâmetro é 2 decímetros. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do raio. Então, respondido a nossa pergunta. Então, essa foi a última questão, né? A gente finaliza aqui a nossa outra correção. E aí eu volto a falar com vocês, aconselhar a vocês compartilhar essas correções com o colega de vocês. Que eu vejo lá que vocês estão assistindo, mas muito pouco aluno está assistindo as correções. E é importante vocês assistirem, pois é a partir das correções que eu estou fazendo a devolutiva dos exercícios. Então, vocês podem estar com a correção, fazendo alguns acertos e aprendendo mais. Então, eu espero aí que das próximas vezes eu tenha mais alunos aí fazendo a correção. Ok, gente? Muito obrigado. E a gente finaliza aqui mais uma correção dos nossos exercícios. Tchau, tchau e até a próxima correção.